Fala rapaziada, beleza? Criaturas sorrateiras que chupam sangue de vítimas inocentes. Vampiros! É disso que a gente vai falar hoje. Contar um pouquinho da história dos vampiros no universo geek, um pouquinho das lendas, os filmes bons, os filmes ruins, as séries ruins. Os jogos. Porque assim, vampiros era uma lenda, né, da Europa, né? Eram chamados de vampiros, de strigóis na Romênia. Sim. E era como se fosse um demônio, né, que só acordava de noite e tal. Isso foi indo, tiveram certas novelas, certos livros sobre isso, até que foi feito o livro Drácula de Bram Stoker, né? E esse Drácula, né, de Bram Stoker foi o que influenciou todas as futuras produções, livros, fantasia, tudo ao redor de vampiros. Eu sou o Fábio Menozzi. Eu sou o Nacho Martin. Você está assistindo Giro Geek e hoje a gente vai falar sobre vampiro. Nosferatu é de 22 e depois o filme Drácula de Bela Lugosi é de 37, por aí. São filmes muito antigos de vampiros, né, em branco e preto ainda. Sim. E eles foram muito importantes, né, porque eles meio que tentaram retratar os vampiros que só tinha nos livros no cinema na época, né. E aí depois, em 90 e pouco, teve esse filme, né, que Sim. Foi meio que a reedição desse filme, né, o remake, né, digamos, desse clássico. Onde tem o Keanu Reeves, o Winona Ryder. E é um filmaço, cara. É um filmaço. Retrata exatamente esse livro, né, essa história do Conde Drácula. Mas conta a história mesmo de como ele se tornou o Drácula, o que ele era durante o filme. Vai contando isso, né? E passam anos, né? Sim. É sensacional esse filme, cara. É muito importante, é muito bom. Você tem que assistir esse filme, cara, gente. 2000 era como se fosse tipo, nossa, agora tudo vai ser moderno. Até por causa do bug do milênio, né? E a parada de funcionar, ia acabar o mundo, os vampiros iam voltar e... Não mudou nada. Né? E aí o que aconteceu? Fizeram o Drácula 2000, que é o Gerard Butler, né? Que é o irlandês, um ator irlandês, que foi o Drácula, mas esse filme é ruim, hein? Então, o filme todo ele é ruim, mas ele tem uma sacada no final que valeu o filme pra mim. Que ali eles falam que o primeiro vampiro, na verdade, é Judas Iscariote. Quando ele traiu Jesus, ele foi amaldiçoado. É quando ele perde as botas? Não. Judas? Não. É que o Judas Iscariote traiu Jesus. É o Judas Skywalker, é isso? Não, é o Iscariote. Desculpa. O Skywalker é aquele que... Hoje eu tô demais. Hoje você tá terrível. Conta a história como se o momento que ele traiu Jesus foi amaldiçoado e acabou vivendo de sugar o sangue das pessoas. E aí nos anos 2000 também teve o Anjos da Noite. Então, aí é legal, cara. E é tipo assim, era legal porque mostrava realmente a luta entre milenar de vampiros contra lobisomens. E isso é legal porque quem jogou Vampiro à Máscara, que é um RPG, lembra que existia toda aquela disputa dos clãs, dos vampiros e dos lobisomens. Sempre andaram muito juntos ali, uma linha onde os lobisomens eram as criaturas que defendiam a natureza e não concordavam com o que os vampiros faziam consumindo as pessoas. Exatamente. Então era essa a história, tá? Era isso. Então eles eram inimigos mortais. Esse filme Anjos da Noite trouxe toda essa temática do conflito pra tela. Bem legal. Ele mistura, né, um vampiro com lobisomem. Que é um híbrido, né? É muito louco. Não, é um Caerne, se eu não me engano. Então legal. Cada vampiro tinha uma característica. Algo que fica muito implícito, por exemplo, em Entrevista com o Vampiro. A Entrevista com o Vampiro é um clássico, é absurdo. E ali você vê exatamente quais são os perfis dos vampiros. Sim, é um dos melhores filmes de vampiro que na minha opinião, eles conseguiram trazer toda a magia que existia nos livros de RPG para um cenário atual, com os personagens caracterizados como seriam no livro, com classes, né? Porque o personagem do Tom Cruise, se eu não me engano, que é o principal, ele é um Bruhá. O que ele é um Bruhá? Ele é um vampiro que tem super velocidade e força. Tanto que tem uma hora que ele tá lutando que ele dá um dash e acerta o cara. Isso é tirado do livro Vampiro à Máscara. O Drácula, morto mais feliz. Leslie Nielsen era um gênio, cara, Deus o tenha. É esse que ele vira um morcego e bate no vidro e desmaia. É muito bom, cara. É ótimo. Eu lembro que eu fui com meus amiguinhos da escola assistir o filme, velho. Eu saí tipo, que demais esse filme. Olhei pra eles todos, esse filme é uma porcaria. Não, é muito bom, cara. Eu adoro, mano. Eu adoro essas comédias pastelões idiotas. E ele era um gênio em fazer esses filmes, né? É a história do Drácula do Bram Stoker, tá ligado? Só que de uma maneira... É levado de uma maneira de uma comédia pastelão totalmente idiota, mas muito engraçado. Tem um outro filme que fala sobre vírus. Que é O Ano da Extinção. É com Ethan Hawke. Mano, esse filme é sensacionante, cara. É como se fosse um vírus, né, que se espalha e os vampiros passam a dominar a Terra.
Só que eles começam a ter trabalhos comuns, tipo advogado, jornaleiro. E aí o que acontece? Eles não podem andar de dia, então tipo, eles criam uns transportes coletivos, assim, públicos, que eles estão por baixo da terra. Então são tipo grandes metrôs por baixo, sabe? Na verdade, a sociedade se adaptou ao modelo de vida. Como todo mundo virou vampiro, todo mundo se adaptou. Eles foram pro subterrâneo. Só que quanto mais população, mais demanda de alimento. Então como começa a ter mais vampiros, começa a ter menos humanos. Então falta sangue. E aí começam a gerar as crises das grandes cidades, megalópolis, onde acaba a comida. E aí eles têm que criar uma nova substância que venha no lugar do sangue. Aí entra o papel do personagem principal, que é o hematologista. Exatamente, que é o Ethan Hawke. E esse filme, essa temática de fazer um sangue diferente, me fez lembrar outra série. True Blood. True Blood, exatamente. Onde é criada por uns japoneses a bebida chamada True Blood, que é como se fosse um substituto do sangue. Seria como se fosse um sangue sintético. Exatamente. Fabricado para satisfazer as necessidades dos vampiros. E aí o que acontece? Os vampiros também nesse mundo de True Blood são milenares, né? Então eles começam a sair do armário, falam assim, galera, sou vampiro, quero tomar True Blood, não quero mais matar humanos, eu quero fazer parte da sociedade. Sim. Cara, esse conceito do True Blood é genial, cara, é muito bom. Então, aí nós temos alguns problemas. Calma, na primeira temporada, que é baseada no primeiro livro, é genial, vale muito a pena, porque inclusive, dentro de tudo que tá acontecendo, que é uma cidade bem pequena que fica em Louisiana, além dos vampiros estarem saindo do armário e tal, começa a aparecer outras classes de bichos, né? E inclusive tem um serial killer na cidade. Sim. E aí? É o vampiro? Todo mundo acha que é o vampiro o serial killer. E aí que tá a grande sacada, tem que assistir porque é muito bom. Aí começa a misturar vampiro, lobisomem, fada e aí por diante. Só que o problema é o seguinte, a partir do avanço das temporadas, começou a ficar muito ruim. Ficou muito, muito ruim. Eu só terminei de assistir porque você fala, pô, já que eu comecei, eu vou terminar. Né? É aquele problema que nós temos com séries que se prolongam muito. Exatamente. Que deveriam ter acabado e não acabaram. Walking Dead. Não tava nem pensando no The Walking Dead. Eu tava pensando em Supernatural. Então, tipo assim, ó, tem Vampire Diaries, The Originals, Buffy, Angel, tá ligado? E Crepúsculo são parte, basicamente, do mesmo grupo que a gente vai ignorar. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech Pix. Van Helsing não é um caçador de vampiros. Ele é um monstros. caçador de monstros. Mas o grande vilão do Van Helsing sempre foi o vampiro. É claro, lógico, porque o Drácula, né? Sim, mais poderoso. É o mais poderoso, é o alvo dele, é capturar o Drácula, é matar o Drácula. Então teve nos anos 2000 aquele filme que era com o Hugh Jackman, né? Sim. Que na época eu achei demais. A animação que tem antes que chama Missão Londres, Pode que crer. ele vai atrás do Dr. Jekyll e Demais. Hyde. Puta, é incrível. Cara, eu achei no filme, na época, muito, muito bom. Só que, ficando um pouco mais velho, você vê que os efeitos especiais eram muito ruins, né? E a história era previsível. Totalmente. Mas era legal, como um filme de sessão da tarde, assim, digamos. E agora tem a série da Netflix. Que é Van Helsing, só que é uma descendente, né? É uma menina. Que ela tem a mesma questão. Só que ela já tem uns poderes especiais, algumas coisas que foram adequadas à nossa realidade hoje de super-heróis, tudo. E aí deram superpoderes pra ela. Agora, o que você vai adorar, que fala sobre vírus, que trata o vampirismo como uma praga, assim, criada na antiguidade pra destruir a humanidade ou pra evoluir a humanidade, é The Strain. Meu Deus! Na verdade é uma série baseada no livro do Guillermo del Toro. Ele que produz a série também. Exatamente. E assim, o livro chama Noturno. E ele trata realmente dos vampiros como se fossem vírus. Começa com um avião chegando em Nova York, do nada. Sem nenhum sinal de vida dentro, pousa. Todo mundo morto dentro, tá ligado? E o que tá acontecendo aqui? E acha uma caixa lá dentro, né? E aí o personagem principal entra nesse avião pra ver e vê que não está todo mundo morto, tem 4 pessoas vivas. Cara, é genial essa série. Vivas, eu li o livro também, é genial, é muito fiel à história. O que eu acho legal no Strain é que, assim, todo aquele conceito que existe sobre os vampiros, do Strigoi e tudo, ele é mantido. E tem da classes, Romênia. E tem classes, cara. Tem classes. Porque tem o velhinho, que é o guerreiro, né? Sim. Tem o cara que mexe em biologia, que manja das Paranauê das medicinas. Tem a hacker. Sim. E tem o caçador de ratos. Caçador de ratos é sensacional. Mano, eu sou tão fã desse cara, velho. É incrível. The Strain é a melhor série de vampiros que você vai ver na sua vida. Blade ele é um anti-herói. Ele é um anti-herói. Mas o que ele é?
Vampiro, né? É um vampiro. É o vampiro caçador de vampiros. Sim. Né? Que é muito legal isso, cara. É da Marvel, né? Sim. Pra quem não sabe. E o último Foi interpretado pelo Wesley Snipes Wesley no Snipes, cinema. cara. Eu ainda espero ver o Wesley Snipes voltar no papel de Blade. Porque ele pode ainda fazer o Blade. Sim, podia ainda mesmo, dá pra ele cara. queimar um cartucho ali. Podem colocar ele na UCM, né? Tipo, Sim. o universo expandido da Marvel. Ia ser legal, ia ser interessante. E a gente não pode deixar de falar de Um Drink no Inferno. A série é bem legal a primeira temporada porque retrata realmente o primeiro filme. Só que depois a série, ela meio que se dá uma perdida. Mas Um Drink no Inferno, o primeiro, cara, os dois irmãos ladrões que roubam um banco. É o George Clooney. O George Clooney e o próprio Tarantino, os irmãos. Sim, né? é ótimo. E aí eles se enfiam dentro de um bar achando que eles vão se salvar e esse E bar o bar é é- cheio de vampiros, velho. Aí Outros Perdidos é aquela clássica história, né? De moleques que se aventuram pela cidade pequena e eles acham um clã de adolescentes, né? Um pouco mais velhos. Que eles são vampiros, cara. Sim. Eles andam de moto, eles são tipo os valentões, sabe? Na verdade são os bad boys, né? Exatamente. Lembra pra isso. Cara, É genial. aqueles caras que todo moleque quer ser. Tem todos aqueles atores que marcaram a época, nos anos 80, né? Bom, e aí depois também teve A Hora do Espanto. Sim. Quando a gente era moleque, esse filme... A Hora do Espanto era mais terror. Era mais terror, vampiros mal. É tipo assim, é um moleque lá numa casa e do lado se muda um vampiro, velho. E ele começa a se ligar que de noite a galera começa a tirar caixões da casa, pás e terra. Aí ele fala, mano, o que tá pegando? E uma hora ele encara o vampirão. E aí ele fala, mano. E aí ele junta uma molecada e faz aquele, sabe, né? Aquele tipo grupo, assim, um grupo quest. Vamos fazer uma quest. É, o grupo Salvadores, né? Quando fizeram o remake do Hora do Espanto, eu esperava muito, eu achei que ia ser muito legal, só que vira uma comédia, mano. Aí depois tem um filme, cara, que eu não sabia, mas o original é sueco, se chama Deixa Ela Entrar. Tem a versão americana que chama Deixe-me Entrar. Sim. Né? A história do moleque que se muda pra um condomínio, e nesse condomínio ele vê que tem uma menina que brinca sozinha toda noite ali no playground. E ele tenta se aproximar dela, só que ela sempre foge. E ela vai descobrir que ela só sai de noite, né? Por que será? Porque ela é uma vampira. Porque ela é uma vampira. E ela precisa de gente que ajude ela a se alimentar. É o Drácula, Príncipe das Trevas, que ali é tratado, o Drácula, na verdade, ele é tratado como não uma pessoa ruim. Sim. Ele é tratado como um herói. É como se fosse Drácula Zero. Né? Que é tipo um pouquinho da origem dele. Sim, conta na verdade quais foram os meios que transformaram ele na criatura vampírica Drácula. Exatamente. Na verdade ele era um príncipe antes, tal, conta toda a história. Sim. Vale a pena? É legal. Não é ruim. Eu acho ruim. Ele não é ruim, só que ele não é um filme de vampiros. exatamente. Ele distorce o conceito de vampiro e de Drácula. É, um clássico, né? É o Castlevania. Sim, Castlevania, jogos do Nintendinho, Super Nintendo, aí depois veio PlayStation. 1 é 2 é 3 e já! PlayStation. E o ano passado teve até o anime pela Netflix. Que é fantástico. São 4 Sensacionante. episódios, mas, meu... Nossa, quando acabou o quarto eu falei, próximo. Não, como assim acabou? É o clã do Belmont, né? Não. É, porque engraçado, assim, pra quem conhece, tem certos personagens que são muito importantes. A Alucard, por exemplo, é o filho do Drácula. Se você colocar Alucard ao contrário, é Drácula. É tipo o disco da Xuxa, que você rodava ao contrário, era o demônio. Então, o nome Drácula ao contrário é Alucard. É. Bom, outro jogo que era sensacional no PlayStation 1 era o Legacy of Kain. Puto Legacy of Kain, que ele tinha aquela visão isométrica tipo Diablo. Nossa, Que cara. era visto meio por cima. Meu. E tinha os pilares, lembra? Sim. Os pilares que, tipo, meio que demonstravam o equilíbrio do mundo. E na continuação, Que é o Soul River. fica claro que ele usou o lado do mal. Sim. Porque o mundo vai pra beira, do precipício. Tipo, tinha o cara pedindo ajuda. Você tinha a opção de ajudar ele ou matar ele. Exatamente. E você podia se transformar em lobisomem, em névoa, em morcego. Sim. Genial esse jogo. É animal. O Soul River, ele mudou um pouquinho depois, porque você não sugava o sangue, você sugava a alma. Ou seja, amenizaram. E na verdade você tinha a opção de salvar algumas pessoas que te dessem informações importantes pro jogo. Exatamente. Tipo assim, no Legacy of Kain o bagulho era do mal, cara, do capeta. Total. Esse aí foi mais tranquilão, foi mais de boa, então e teve outras continuações e tal. Mas o Soul River vem do Legacy of Kain, cara. Sim. E tem muita gente que nem sabe que existe esse jogo porque ele foi meio, galera, vamos pegar mais leve. Leve aí, porque senão já viu, né? Pesado. Aí depois teve outro jogo que começou com uma ideia de fazer meio que esse lance de vampiro, que é o Infamous Fear Sun, só que é o Festival of Blood. Nesses últimos jogos, eles têm absorvido coisas, tipo assim, fumaça, fogo, concreto, neon. Mas no Festival of Blood,
teve um lance que ele sugava o sangue, como se fosse a alma das pessoas. Então era meio que um vampirismo. Hoje em dia não, hoje em dia ele absorve mais as coisas, tá ligado? Mas ele pode ser considerado como um jogo de vampiro, sim. Sim, no comecinho, pelo menos esse Festival of Blood com certeza. Pra finalizar, vamos falar de um livro, né, de um escritor brasileiro que chama André Bianco. Sim. Que ele tem uns livros muito legais. Ele fala sobre terror, né? O primeiro lá que eu li é Os Sete. Certo. Que é uma galera que tá fazendo uma expedição em Florianópolis, por ali, e eles acham uma caravela antiga, portuguesa, que tem 7 caixões de prata. Tá aí, né, o problema, né? São vampiros portugueses, cara. Depois teve uma HQ que explica a origem deles, que eles foram caçados e expulsos de Portugal e jogados pro mar. Cada um deles tem um poder. São 7 vampiros. Só que ao longo do livro, cadê o sétimo, né? Cadê o sétimo? Só tem 6 acordados. Quando, no final, acorda o sétimo. E o sétimo é o mais poderoso, por quê? Porque ele anda de dia. Então o segundo livro é o sétimo. E é isso aí. Então vamos encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sabe como que é, né? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Deixa um recadinho pra nós, achando que você sentiu falta desse vídeo, pra gente fazer outra edição talvez. E vai lá pro nosso Facebook, nosso Instagram. E todo domingo, às 18 horas, na Mutante Radio, tem Giro Geek Rádio. www.mutanteradio.com. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima. Hasta luego. Na verdade... Tá bom?